Vou perguntar para vocês de bate-pronto, tá? Raíza, Botafogo se classificar, ele consegue ainda se converter num candidato a título em Libertadores esse ano ou corre muito por fora? Ô, Ilan, eu acho que consegue. Eu acho que vai depender mais do extracampo do que dentro de campo. Eu acho que o Botafogo precisa, assim, de alguns reforços ainda. E aí você tem mais uma janela, que é a janela do meio do ano. Normalmente a janela mais importante de clubes assim como o Botafogo, como Flamengo, Palmeiras e etc. Mas tendo a parte extracampo estabilizada, eu acho que o Botafogo pode vir a ser um candidato, sim, ao título da Libertadores. Tá, vou dar minha resposta também. Eu acho que hoje o Botafogo corre por fora. Primeiro porque nem classificou, mas digamos que classifica essa noite, eu acho que o Botafogo corre por fora. Ele vai ter que se provar, e a gente vai ver isso durante a fase de grupos, se ele vai encaixar, né? É um elenco que ainda não tá, não dá para dizer que tá encaixado. A gente não sabe exatamente o que esperar do Botafogo na competição, ou na temporada, de uma forma geral. Mas a gente olhando para o elenco, eu olhando para esse elenco do Botafogo, até para o trabalho do treinador, por enquanto, eu também não consigo descartar o Botafogo. Não é um time que você fala assim, não, eu acho que o Botafogo vai fazer um bom papel, mas não, eu acho sim que o Botafogo pode encaixar, pode vingar, pode ganhar uma consistência que o coloque como um candidato. Repito, por enquanto, correndo por fora. Hoje, se classificar, eu vou considerar que ele corre por fora, mas não acho que seja um time que se descarte da possibilidade de ser campeão. Até porque os outros poderosos não estão jogando um grande futebol. O Flamengo ainda não está jogando um grande futebol na temporada, longe disso. O Palmeiras está um pouco acima, mas também não é, por enquanto, o melhor Palmeiras que a gente viu nos últimos anos sob o comando do Abel Ferreira. Garoni. Eu acho muito improvável. Acho muito improvável que esse Botafogo lute por título. Acho que precisa se encaixar coletivamente. Eu acho que consegue fazer uma boa campanha, talvez pensar chegar ali oitavas, semi, mas eu não vejo o Botafogo nesse momento passando, a não ser que realmente o Medina chegue jogando muita bola, se tem um encaixe ali de alguns jogadores que estão chegando agora, o Edenilson, mas ele já é um velho conhecido também, a gente sabe até onde vai o teto do Edenilson nesse momento, acho muito útil, mas eu acho que não para você pensar em brigar por título, assim, eu acho que... Mas o Fluminense briga por título esse ano? De Libertadores? É. Eu acho que também não. Não. Estão no mesmo nível Botafogo e Fluminense? Se eu fosse dar um palpite, eu acho que os dois não chegariam... Não, acho que o Fluminense está um pouquinho acima. Acho que o Fluminense está acima do Botafogo. Os dois não chegariam aonde? Eu acho que dá para pensar em chegar numa semi, por exemplo. Eu não vejo nenhum dos dois fazendo... Né? Assim, eu não vejo fazendo uma final, assim. Eu não colocaria num... Sabe, pode cravar a final em Botafogo e Fluminense, não teve dela. Mas assim, nós vamos juntos. Tem muitos também do enfrentamento, que aí você depende muito de como é que você vai pegar. Às vezes você pega um caminho mais fácil, mas eu não vejo. Eu não vejo, olho para esse e falo, esse time vai brigar por Libertadores. Dá pra entender. Eu não vejo nesse momento. Então, por partes, o Botafogo... E pode botar o Fluminense na história, o Flamengo aí. Sim, você acha aí, né? Então, por partes, o Botafogo tem que passar hoje, passando pelo menos 3 peças que foram contratadas recentemente, tendem a ser titulares. Ferrarese por conta do encaixe no time, não por ser muito bom ou muito ruim, mas pelo encaixe. Medina, que vinha jogando muito na Argentina, e o Júnior Santos, que deve chegar para ser titular como centroavante hoje do Botafogo. Isso já dá isso eleva um pouco o nível, em termos até físicos do time, e aí você faz uma fase de grupos consistente, tem que passar na fase de grupos. Passou para as oitavas, aí Botafogo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, um com um pouco mais de chance, outro com um pouco menos, eu creio que todo mundo seja candidato. Talvez Flamengo e Palmeiras, pelo passado recente, favoritos, mas Botafogo e Fluminense candidatos. Mas é o que eu disse, por parte. Tem que passar hoje, na fase de grupo, ser consistente, passar em primeiro ou segundo. Quando o Botafogo foi campeão, passou em segundo no grupo. E a partir das oitavas eu vejo todo mundo como candidato. E os outros, Cruzeiro e Corinthians? Alguém aí, Raíza, Cruzeiro, Corinthians? Não, Cruzeiro Bandeira, também se torna um candidato. O Cruzeiro tem que começar a jogar bola, né? O Cruzeiro não jogou bola com o Tite ainda não. Assim, campeão mineiro e tudo mais, mas bola não jogou nem na decisão, inclusive, tanto que a gente debateu mas não muito MMA, mais... Não é favorito, não? Não, nem também não vai. Esse aí talvez jogue até um pouquinho mais de futebol do que a luta foi fraca, né? A briga, né? Mas eu acho que, assim, não vejo... acho que é muito cedo pra gente avaliar, porque também, realmente, Palmeiras... Se a gente for botar como régua Palmeiras e Flamengo, também não estão jogando essa bola toda. É isso. Mas eu acho que a gente sempre tem também uma galera de fora que dá uma atrapalhada. Também não é Campeonato Brasileiro. Tem a turma da Argentina, porque se o futebol brasileiro botar uma régua baixa, essa galera volta a incomodar. Igual já incomodou até sem ter time muito forte. Por exemplo, o River Plate tá fora, né? River tá na Sula, que é o maior campeonato do ano, é a Sula, realmente. Também. Vasco, River Plate, os principais estão na Sula esse ano.
ganha um peso muito maior, muito mais verdade. especial. E aí entendeu? você percebe, o Fluminense, né? Você falou, Ilan, que o Fluminense caiu muito realmente o nível no jogo contra o Vasco e no jogo contra o Flamengo. Só que o Fluminense caiu o nível que a gente falava que era o melhor futebol do Rio, podia ser o melhor futebol do Brasil, só que os outros não elevaram o nível. O Flamengo não subiu o nível ainda, o Palmeiras não subiu o nível, não dá nem pra avaliar o jogo do Palmeiras contra o Novo Horizontino, o segundo. Então, o nível hoje tá mais baixo do que ano passado, por exemplo, em termos de futebol jogado no Brasil. É que eu acho que Palmeiras, desculpa, Ilan, acho que Palmeiras e Flamengo tem mais de onde tirar, né? É o que a gente fica naquela expectativa de, bom, uma hora a coisa vai encaixar. Pode ser que não encaixe também, isso aí faz parte. Até acho que vou discordar da minha opinião. Eu acho que o Fluminense tem mais condições de lutar pelo título, sim, pelo momento, assim. E não vai ser o time que foi até agora. O Fluminense vai ganhar 3 reforços. Tem isso. Eu acho que até que os reforços que chegam são mais pontuais e talvez até mais certeiros do que, por exemplo, do Botafogo. Edenilson a gente sabe qual é o teto. Então, assim, o Ferrarese a gente sabe que não é um jogador extra classe. O Júnior Santos depende, vai ser o Júnior Santos do Botafogo, o Júnior Santos do Atlético. Então, são mais incertos. Em relação ao Fluminense, as chegadas, são jogadores que estão chegando já num bom momento. Pode ser que não repita, faz parte. Eu acho que... E o Fluminense já vinha jogando bem sem os reforços. Mas o Fluminense que vai jogar Libertadores, ou o Fluminense que vai jogar daqui pra frente, eu arrisco dizer que vai ter no mínimo 3 mudanças em relação ao time que jogou a final contra o Flamengo, talvez 4, talvez 5, né? Porque o único reforço que estava jogando até agora era o Gêmeos, o único titular. Então, assim, a tendência absoluta é o Savarino ganhar a vaga, deve ganhar, né? Agora aumentou a pressão, ele vai ter que se coçar, não sei se ele vai mudar o time já pra quinta-feira, mas acho muito provável que ele já mude quinta-feira, talvez o Castilho já estreie lá contra o Remo, em Belém do Pará. Então o Fluminense tem para estrear aí Castilho, tem o Arana para virar titular a qualquer momento, eu acho que também é questão de pouco tempo, agora a coisa parece que... Eu tô falando há um tempão aqui, né? Mas agora parece que a galera se convenceu. Então o Arana deve se tornar titular em algum momento, talvez muito em breve, talvez já quinta-feira. O Savarino deve se tornar titular, tem o Milan que acabou de chegar para a vaga do Freite, porque ele é canhoto, né? O Alisson, acho que a princípio, no começo não será titular, mas o Zubeldia gosta muito dele, foi ele que pediu, é um cara que veio do São Paulo, e o Fluminense tem tido jogadores lesionados ali no meio, então daqui a pouco deve entrar, né? Talvez jogue quinta-feira, né? Talvez já bote uns 3 ou 4 para misturar o time, para dar uma descansada em quem jogou domingo, e aí ele já bote um time mais mesclado na quinta-feira. Porque o jogo é lá? O jogo é lá? É lá. A viagem é longa, Mangueirão. Então, assim, o Fluminense vai ter um time reforçado daqui para frente na temporada. Só tava jogando dos 6 reforços só os Gêmeos. Tem outros 5 para jogar, né? Incluindo o centroavante, incluindo um zagueiro novo, incluindo o Arana, que praticamente não jogou, incluindo o Savarino, incluindo o Alisson. Então, eu acho que o Fluminense ele tá mais ou menos dentro do que eu falei em relação ao Botafogo. O Fluminense, a princípio, corre por fora. Mas, quando eu digo que alguém corre por fora, é candidato. Para mim é candidato. Eu acho que tá entre os candidatos. Você pega ali os 30, são 32 times, né? Na fase de grupos da Libertadores. Os 32, tem uns... Incluindo os que correm por fora, tem uns 7 candidatos, né? Por aí, no máximo. No máximo. A Libertadores tem 6, 7. 6 ou 7, 8, no máximo, incluindo os favoritos e os que correm por fora. Os possíveis, né? Então eu acho que o Fluminense está entre esses 6, 7, 8 aí. O Botafogo eu acho que também tá. O Botafogo, concordo com vocês, um pouquinho mais de dúvida, né? O Botafogo a gente sabe um pouquinho menos sobre o que esperar do Botafogo, mas eu acho que ele passando hoje, na minha opinião, ele se credencia como esses times que correm por fora, mas aí dependendo da gente observar o time, principalmente na fase de grupos. Quer completar algo aí, Raíza, sobre isso aí, sobre os candidatos, sobre os brasileiros na Libertadores esse ano? Elan, eu acho que assim, o importante, o Bandeira destacou, né? Você passar para o mata-mata. E aí o mata-mata já é uma outra etapa. Primeiro, porque é mata-mata, obviamente. E segundo, porque ele acontece, né, depois, normalmente, da abertura da janela de transferências. Então, às vezes, um time está encaixado, mas perde 1 ou 2 peças e não consegue repor, ou então repõe e essas peças não respondem muito rápido. Ou às vezes o time tá ali engatinhando e de repente traz 1, 2 reforços que encaixam muito rápido e a coisa funciona. Então eu acho que depende muito do que acontece com as equipes nessa janela do meio do ano. Mas aí, quando você vai para o mata-mata, aí o mata-mata é outra história, é outra competição. Muitas vezes o time que está muito bem na fase de grupos chega no mata-mata e acaba sendo eliminado nas oitavas, nas quartas. O Flamengo, ano passado, não fez um grande mata-mata, uma grande fase de grupos, pelo contrário, quase caiu na fase de grupos, e aí chegou no mata-mata, conseguiu emplacar,
foi aos trancos e barrancos, passando ali, mesmo aos trancos e barrancos, acaba chegando na final e vence a final. Então eu acho que esse momento, né, da janela de transferências no meio do ano, ele é muito importante, impacta muito nesse mata-mata da Libertadores. Eu tava dando uma olhada aqui nos times, porque a gente olha muito o futebol nacional, né? Cara, sinceramente também, se a gente olhar lá pra fora, você tem o Lanús, que acabou de ser campeão em cima do Flamengo, foi campeão na Sula. O Boca, que também não é aquele Boca, é um Mas Boca é sempre também que... candidato. Mas é uma camisa muito forte. E o Del Valle. Sinceramente, não tem muito mais que isso também, não. Pois assim, é, eu você acho não assim. tem. Aí tem sempre aparece uma surpresa ou outra ali, aparece um time ali que incomoda, mas honestamente, você olha, você vê o River Plate não tá, que normalmente é um clube que chega sempre. Mas teoricamente, acho que o Peñarol, Lanús não essa é turma candidato, também. cara. O Oi? Lanús acabou de ser campeão da Sul-Americana, acabou de ganhar também a Recopa, mas na minha cabeça o Lanús não é candidato. Não acho. Mas não pra vejo. competição de Copa, assim, Ilan, se fosse pontos corridos, beleza. Agora, pra Copa, Mas pra você mim é pega um menos, gostinho menos ali. candidato que os brasileiros. Ah, não, sim, né? sim. Eu Menos, tô falando menos. dos times que podem, talvez, incomodar os brasileiros, porque fora isso, eu acho que vai ficar. Aí, realmente, Palmeiras, Flamengo, que pode se cruzar no meio do caminho. É. Fluminense, aí se abre um espaço para Fluminense, o Botafogo. Corinthians, Cruzeiro, estão Corinthians, acima do Cruzeiro. Lanús, na minha Pois é. opinião. Pra São mim times com também. mais Mas aí, possibilidades. LDU, tá? LDU é LDU tá. sempre LDU tá. chato. Aí, LDU certamente é vai cair no grupo do LDU, Botafogo. Del Valle. é sempre chato. LDU é sempre chato. LDU tem camisa, né, LDU cara? Um time de tem camisa. camisa. Ô, Papa, quem é que tem chance na Libertadores dos brasileiros, Papa? Esse ano é só Flamengo e Palmeiras ou não? Cara, então, eu sinceramente acho que os brasileiros têm aí 90% de chance de novo de conquistar a Libertadores. Eu não vejo o Boca forte, que eu discordo de você, Ilan. Não, o Boca é sempre forte, o Boca pode surpreender. Eu acho que os times argentinos não estão isso tudo. O Flamengo perdeu pro Lanús. A camisa do Boca joga Incompetência do sozinha, Flamengo. Papa. A camisa do Boca é um, pô, Mas, é uma cara, potência. já passou esse tempo. Não, já não passou não. esse tempo, cara. Só Deus sabe como ele chegava Eu acho naquela que final de 23. O time era uma 2023. porcaria, né? Mas era ok, muito foi fraco. mas perdeu porque não tinha time. Perdeu porque não tinha time. Eu tô falando assim, você me perguntou pra ganhar a Libertadores, eu acho muito difícil um argentino ganhar. Pode ganhar uma Recopa, como ganhou do Flamengo agora, né? É um time que ainda tá instável, que não tá no seu melhor momento da temporada. Se chegar e pegar, time argentino hoje em dia, pegar brasileiro em semi ou final, vai cair, vai perder. Eu, sinceramente, acho mais fácil um time aí que comece a despontar, sei lá, um colombiano, mesmo assim não vai conseguir, cara, não vai conseguir. O futebol brasileiro está muito acima de todos eles. Eu acho, tá? É a minha opinião.